Boa noite, alunas e alunos da Faculdade Fax. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 16 de março de 2021, eu, a vossa professora, estamos dando sequência à nossa disciplina de tópicos 1. Vamos a mais um vídeo, vamos entender um pouquinho mais sobre a nossa disciplina sobre demonstrações contábeis. Boa noite, boa aula. Demonstrações contábeis, elas estão intimamente ligadas com a administração financeira, que é a área responsável pela gestão financeira cotidiana de uma empresa. E o profissional que atua nessa área é o administrador de finanças, que tem como papel de analisar, planejar e controlar todos os recursos financeiros da empresa. Para desenvolver o seu trabalho, o administrador de finanças precisa conhecer as estruturas e finalidades de cada demonstração financeira e como saber analisar cada uma delas. Além disso, deve estar muito bem informado sobre as mudanças de mercado financeiro. É claro que tudo que envolve o financeiro está intimamente ligado a esse profissional responsável, desde que da área também não só financeira, mas também econômica, tá? Os índices que ele vai trabalhar, então ele tem que ser um analista também dessas demonstrações. Esse profissional deve entender de demonstrações financeiras, pelo menos as básicas, que são o balanço patrimonial, que apresenta a situação patrimonial da empresa, onde vai confrontar todos os seus ativos, passivos ou patrimônio líquido. A demonstração do resultado do exercício, que tem por finalidade também apresentar um resumo dos resultados financeiros das operações da empresa em um determinado período. Demonstração das mutações do patrimônio líquido, que relata como que o capital circulante da empresa foi utilizado e ou modificado. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, que retrata as alterações ocorridas em cada conta durante o período. Então, são essas as 4 demonstrações que um analista, um contador da área financeira tem que entender, que é a disciplina que vocês vão estar estudando nesse bloco. Falamos de análise das demonstrações financeiras, elas se dividem também, tá? Nós temos a nossa situação financeira, que é apresentada pelos índices de liquidez. Esse índice mede a capacidade da empresa em honrar seus compromissos, e pelos índices de endividamento, que mostra as grandes linhas de decisões financeiras em termos de origem e aplicação dos recursos. Essa então seria o quê? Uma análise somente relatando o quê? A parte financeira dessa empresa, tá? São esses dois índices que vocês terão que trabalhar nesse bloco. Também vocês terão que entender da situação econômica apresentada pelos índices de rentabilidade. Rentabilidade que demonstram qual foi a rentabilidade dos capitais investidos. E pelos índices de atividade, que mede a velocidade que as contas de ativos circulantes são convertidas em vendas ou interfere nas suas disponibilidades. São 2 índices bastante interessantes quando a gente fala da questão econômica, porque, veja só, quanto que um investidor vai ter o seu retorno, o seu capital, investido, que demonstra realmente quanto ele vai ganhar. E o índice de atividade vai medir o que? A velocidade do que? Quanto que a empresa conseguiu de vendas que vão converter em quê? Em dinheiro, em disponibilidade, caixa para essa empresa. Também as empresas desenvolvem suas atividades financeiras que precisam ser registradas. Esses registros demonstram a vida da empresa e possibilidade de uma análise completa de sua situação. A administração desses dados é responsabilidade do administrador financeiro, que os coleta, estrutura e analisa, gerando informações essenciais para o processo de tomada de decisão. Então, vocês estão vendo que esse nosso bloco, esse nosso estudo, ele está intimamente ligado com o quê? Os registros contábeis, tá? Desde que a coleta desse registro, o próprio registro, a sua estruturação, até então a gente conseguir confeccionar as demonstrações financeiras e fazer a análise. Isso, a importância de saber como são estruturadas as demonstrações financeiras e como analisá-las, auxilia o administrador financeiro a tomar decisões que possibilitam grandes retornos financeiros e o crescimento para a empresa. Com esses conhecimentos, ele pode ainda identificar e descobrir a política financeira dos concorrentes e adotar critérios que poderão superá-los. É óbvio e claro
que esse analista, esse contador financeiro, ele pode, através das suas demonstrações, tomar então decisões assertivas para a empresa, o grupo ou investidor que ele trabalha, e também entender das demonstrações dos seus concorrentes para poder o quê? Adotar medidas e critérios que poderão fazer com que essa empresa a qual ele está representando possa superar todos eles no mercado. A análise de balanço surge no final do século XIX, quando os banqueiros americanos passaram a solicitá-los às empresas tomadoras de empréstimos. Nessa época, os balanços apresentados forneciam dados que eram examinados apenas superficialmente, sem nenhuma técnica analítica ou tentativa de medição quantitativa. No começo do século XX, a literatura contábil mencionava a importância de comparação de dados e das demonstrações financeiras, porém as ideias eram muito vagas em relação ao que seria comparar. É claro, evidente que quando nós temos a estrutura das demonstrações contábeis, quando elas estão sendo fornecidas de forma verdadeira e realmente fidedigna com que tudo o que está acontecendo dentro da empresa, os analistas têm condições de se aprofundar nessas análises e fazer o quê? Tomadas de decisões assertivas para investidores, proprietários, gerentes e também administradores. Com o passar dos anos e o sucessivo recebimento de balanços, foi se desenvolvendo a noção de comparação de diversos itens, sendo a mais comum ativo circulante e passivo circulante. Por volta de 1913, começaram a despertar a atenção sobre os depósitos bancários em relação ao exigível, percentual de contas a receber em relação aos demais itens do ativo, percentual de estoques em relação às vendas anuais. Veja só, pessoal, com o passar do tempo, essas análises elas começam a ficar mais profundas. Antes, nós tínhamos apenas umas análises em relação ao ativo circulante e passivo circulante. É óbvio que eu sei o que eu tenho de disponibilidade e o que eu tenho para pagar. Então, se o meu ativo for maior do que o meu passivo, eu já tenho uma situação financeira favorável. Porém, com o passar do tempo, também as contas a receber passaram a ter importância. Afinal de contas, contas a receber são receitas que poderão ser convertidas em recebíveis com determinado período. Isso também passa a contar e valer pontos numa análise, tá bom? Pouco tempo, em 1915, o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a liberação de crédito apenas às empresas que apresentavam declarações escritas e assinadas de seus ativos e passivos. Entretanto, as demonstrações financeiras eram preparadas inadequadamente. Não havia uniformidade nas disposições das terminologias e nem das classificações de rúbricas ou contas. Em 1918, buscando solucionar essa situação, o Banco Central norte-americano apresentou um livreto que incluía formulários padronizados para o balanço e demonstrações de lucro ou perdas, e um esboço de procedimentos de auditoria e os princípios de preparação de demonstrações financeiras. Essa padronização visa o quê? Proporcionar uma análise em que eu pudesse fazer a mesma análise para a empresa A, B ou C. Porque da forma que era apresentado, era ilúdico e também fazia com que muitas dessas apresentações se tornassem o quê? Difícil para a questão assertiva da tomada de decisão. Em 1919, Alexandre Wall, considerado o pai da análise de balanços, apresentou um modelo de análise de balanço por meio de índices e demonstrou a necessidade de comparar outras relações, além de ativo circulante contra passivo circulante. Posteriormente, desenvolveu uma parceria com outros autores, fórmulas matemáticas de avaliação de empresas, ponderando diversos índices do balanço. Muito interessante, pessoal, esse nosso slide número 12, ele compila agora, então, o que nós chamamos hoje de análise das demonstrações financeiras. Claro, é evidente que vocês vão trabalhar ainda, vamos passar aquela pincelada nas demonstrações, uma a uma, tá? Vamos entender, então, e vamos voltar, então, no balanço patrimonial, na DRE, na DVA. Eu quero muito que vocês entendam cada uma delas e a importância hoje para o mercado financeiro e mercado de capitais.
a sua importância para as análises e como entender cada índice desse que vai estar aqui disponível para vocês nessa nossa disciplina, nos tópicos 1. Pessoal, apesar da contabilidade ser uma ciência que nós podemos dizer pré-histórica, essa questão da análise dos balanços e das demonstrações, ela é muito nova, porque mesmo com o método de computar vários coeficientes, os analistas sentiam necessidade de padronizar as referências que o auxiliassem em suas avaliações. Então, em 1925, Stephen Gilman realizou algumas críticas à análise de coeficientes e propôs a sua substituição pela construção de índices encadeados que indicassem as variações ocorridas nos principais itens em relação ao ano base, ou seja, uma nova análise e agora pelo nome de análise horizontal. Vocês já devem ter visto isso, tá? Em algumas disciplinas já, né? De demonstrações contábeis mesmo e também na questão de custos, né? E também na sua gestão e na sua análise. Porém, surge na década de 30, dentro da empresa DuPont, nos Estados Unidos, um modelo de análise de rentabilidade da empresa, que compunha a taxa de retorno em taxas de margem de lucro e giro dos negócios, chamado de análise ROI, retorno sobre o investimento. Bom, essa análise ela vai trazer para o analista o que? Quanto tempo será necessário para o investidor voltar todo o seu dinheiro com o quê? Com períodos apurados. Ou seja, se ele investir, por exemplo, R$1 milhão de uma empresa, quanto tempo aquela empresa vai devolver esse dinheiro aos cofres de quem o investiu? Então, isso nós chamamos de análise ROI, ou retorno sobre investimento. No Brasil, a análise de balanço, até 1968, era ainda um instrumento pouco utilizado na prática. Foi nesse ano criado o Serasa, empresa que passou a operar com a central de análise de balanço de bancos comerciais. Com o passar do tempo e hoje, a análise do balanço é o meio mais utilizado pelas instituições financeiras para a consignação de créditos, ou seja, as empresas hoje, bancos, financeiras, investidores, elas fazem esses análises por quê? Para que elas possam investir, para que elas possam colocar dinheiro das instituições dentro daquela empresa, né? E o que acontece? Essas análises da situação econômica e financeira é que dá apoio para essa tomada de decisões, tanto para bancos, como para investidoras, como para investidores. É através da análise das demonstrações financeiras que podemos identificar os pontos críticos dentro da organização e apresenta imediatamente um esboço das prioridades para a solução de problemas. É claro, evidente que muitas das vezes não era analisado, por exemplo, um exigível a longo prazo. Digamos que aquela empresa tivesse muita disponibilidade, mas como não era oferecido para ela, por exemplo, uma análise um pouco mais acirrada sobre o que ele tinha que pagar no futuro, dava uma complicação. Porque emprestava-se um dinheiro para uma pessoa que já estava com uma dívida muito grande. Então, essa questão hoje da análise das demonstrações, ela traz à tona todos esses intempéries, todos o que nós chamamos de gargalos, né? E como que essa empresa vai conseguir resolver esses problemas. Conhecimento teórico e como usá-lo na prática é de extrema importância em se tratando da estruturação e análise das demonstrações financeiras. Essas análises garantem uma visão estratégica e dos planos da empresa, possibilitando novas decisões, permitindo estimular seu futuro, suas limitações e potencialidades. É de primordial importância estar munido desses conhecimentos, todos aqueles que pretendam se relacionar com a empresa, como fornecedores, financiadores, acionistas e principalmente profissionais da área financeira. Nós estamos passando para vocês agora a importância desse instrumento que está o quê? A análise de demonstrações financeiras.
O mercado busca, sim, profissionais capacitados e com grande conhecimento teórico e prático para analisar, planejar e controlar seu sistema financeiro. Infelizmente, a maioria dos administradores financeiros não tem conhecimento e de como desenvolver esse trabalho. E isso é um problema, pois muitos se preocupam apenas em negociar propostas de crédito nas instituições financeiras e não buscam auxiliar o administrador da empresa a tomar decisões corretas, utilizando os recursos da empresa de uma forma possível. Façam só uma análise, tá? Vamos pegar aqui um ativo do imobilizado. Digamos que o seu cliente, ele tenha lá uma frota de caminhões. Muito bem, para o imobilizado é um valor alto. Só que se ele não tem uma análise um pouco mais focada e restrita, ele não vai conseguir entender que houve o quê? Depreciações com o tempo. E que, na verdade, o que nós chamamos de bens do imobilizado, que poderiam, diante de um gargalo, diante de um problema a ser vendido, ele pode ter uma aquisição menor de valores para suprir uma necessidade dessa empresa. Então, esse profissional tem que ser um profissional que ele tem o quê? Uma gama de conhecimentos, um olhar técnico, né? E bastante o quê? Experiência, para que ele possa, sim, resolver os problemas e traçar uma meta e também conquistar com o futuro o quê? Uma capacidade de desenvolver e resolver os problemas dentro de uma empresa. Finalizando a nossa aula de hoje, estamos aqui para dar mais um passo amanhã, onde vou apresentar para vocês um estudo de caso, tá? Quero que vocês tenham uma excelente noite, bons estudos, tá? Um fortíssimo abraço a vocês e toda a família. Fiquem com Deus. Muito obrigada.